Pode começar, Wilson. Ok. Muito boa noite a todos e a todas, né? Amigos de Santa Teresa. Eu queria só um sinal aí que está tudo ok. Eu daí? Tudo ok, né? Então, a gente, com muita alegria, né, que nós retornamos virtualmente a este grupo, né, que nós sabemos que tem um alcance maior do que a própria cidade aí, né, com esse novo recurso, né, nós estamos mais expandimos mais, né, a nossa esfera de atuação, e nós alegremente nós encontramos essas pessoas que são tão familiares a nós aí, nesse casal aí simpático, Heraldo e tantos outros, a Ângela, né, que nos honrou com esse convite, né? E a gente, então, para não perder mais tempo, né, nós vamos falar alguma coisa, um estudo hoje sobre a fé operante. Talvez é um dos assuntos, né? Talvez é a essência, né? Junto com a noção do que é Deus, né? Eu acho que fé é o assunto que mais nos toca, que mais nos impulsiona para nos transformar, né? E aí vem o primeiro conceito que todos nós ouvimos, né? Essa diferença de fé para crença, né? A fé nada mais é diferente de crença, né? Crença é um ato racional, né? Você utiliza somente a razão, não tem um impacto, né? A nível de coração, de sentimento. Você pode acreditar hoje, de acordo com sua reflexão, sua análise que você faz, você acredita naquilo, amanhã você pode desacreditar, né? Até se fala, né, que acreditar em Deus até o diabo acredita, né? O importante é o que isso está significando para você. Tanto que, se nós formos fazer uma pesquisa, tem pesquisa mostrando que mais de 90% da população mundial acredita em Deus, né? Quando você perguntar se acredita em Deus, eles falam que acredita. Mas será que todos têm essa fé pujante, né? Essa fé tão ativa que possa transformar, guiar, sustentar os nossos passos? É uma pergunta que a gente faz, né? Então, a fé vem do vocábulo lá desde o Velho Testamento, que é emuná. Emuná. E emuná significa confiança, entrega. Então, é diferente de acreditar, né? A própria definição, quando a gente coloca Deus como tenta explicar o que é Deus, né? Quando a gente coloca que Deus não existe efeito sem causa, né? Se nós olharmos tudo que existe na natureza, né? Nós temos que admitir que existe um poder superior que tudo criou. Isso é um raciocínio de razão, né? Da razão ainda, da razão. Por isso que Kardec coloca fé raciocinada, né? Isso vai nos levar, né? É um dos ingredientes para desenvolvermos a nossa fé, mas ainda não é fé, não é fé. Ainda está a nível de razão. Nós aceitarmos pelo raciocínio a existência de um poder superior. A fé, então, é um sentimento, é muito mais do que isso, entende? É isso que eu quero chegar. A fé é um sentimento de confiança e de entrega. O próprio Jesus nos demonstrou isso, o que é fé, quando ele coloca na oração do Pai Nosso, né? Quanta sabedoria tem ali, né? Quando ele coloca que, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Isso nada mais é do que fé, né? É você se entregar à vontade de Deus. Assumir a sua pequenez perante o Criador, como instrumento que nós somos do Criador. Por isso que a fé está sempre aliada, nós vamos falar na frente, com a humildade. Então, fé como sinônimo de confiança e de entrega, a gente poderia ter um exemplo. Outro dia eu vi um exemplo bem simplório, mas que reflete muito bem o que é isso. Quando uma criança estava andando de avião, viajando viagem de avião,
E no meio do caminho ocorreu uma turbulência muito grande e todos entraram em desespero nesse avião, um avião que ele parecia que estava andando em cima de pedra, aquele todo mundo gritando e desesperado, e essa criança calma, tranquila, porque a fé é calma, né? A fé, como diz no Evangelho, a fé é calma. Aí a aeromoça, surpresa com aquilo, pergunta: mas como que você conseguiu ficar tranquilo perante tudo aquele perigo que nós estávamos passando? Aí a criança falou assim: não, eu fiquei tranquilo, minha senhora, porque o piloto do avião é meu pai. E eu confio nele. Eu confio nele. Então, você imagina, né? Essa é uma... Então, talvez deveremos fazer essa analogia com Deus, né? Se nós tivermos essa confiança plena, nós falamos que Deus é Pai, né? Se nós confiarmos plenamente, a fé vai nos dar calma, serenidade, como fala no Evangelho, né? Para a luta, vai dar a paciência, que é a ciência da paz, a tolerância, né? Quem tem fé, ele é calmo. Quem age com violência é porque não tem segurança nele. A vida é inseguro, não tem essa confiança nele, nem na ação do pai sobre ele. Por isso que o indivíduo inseguro, geralmente, é um indivíduo violento, ele demonstra fraqueza. A fé não, a fé demonstra fortaleza. Então, quando coloca esse lance da criança, a gente faz uma inferência muito interessante disso. O outro é quando eu me lembro aqui de uma história de Francisco de Assis, quando ele, junto com os discípulos, estavam fazendo as suas pregações no campo, peregrinando nas cidades, lá perto, próximo de Assis, e eles, uma noite muito frio, talvez quase um pouquinho mais do que está Santa Teresa agora, né? Muito frio na Itália, né? Lá é um frio de menos, né, negativo, né? E eles procuraram, estavam um pouco agasalho e começaram a sentir, começaram a entrar num processo até de hipotermia, né? Passando mal, aquela situação toda, e procuraram abrigo no mosteiro, onde o pessoal dava abrigo lá, né? Nesses peregrinos, né? E o mosteiro não abriram a porta, né? Nesse dia não abriram a porta do mosteiro e eles ficaram para lá de fora. Ficaram para lá de fora, já era de noite, e, de repente, os discípulos veem o Francisco de Assis dançando nu, alegremente, com alegria, né? Dançando naquele frio, naquela neve, e eles não entenderam, né? Como que ele conseguia, como é que conseguia, né? Todos desesperados ali de frio, ponto de se entrar em hipotermia, morrer, e pergunto a ele, ele falou assim: porque há muito tempo que eu esperava uma oportunidade, que eu não tinha nada que fazer, eu não tinha mais nada o que fazer por minha parte mais. Eu tinha que me entregar totalmente a Deus. Isso é fé. Ele se entregou, ele ficou alegre, porque ele conseguiu nessa entrega, porque ele não podia fazer mais nada. Entrou no seu limite, não tinha onde se abrigar, não tinha roupa, não tinha nada, o frio estava ali, ele fez o que possível que ele podia, não podia fazer mais nada, ele se entrega a Deus. E nisso que ele se entrega, ele se fortalece. E ele fala que ele esperava chegar esse dia para ele poder exercitar, isso aqui é exercício, né? Exercitar essa entrega a Deus. Então, aí que a gente queria chegar, né? A outra coisa que a gente queria falar com vocês é quem tem fé, as coisas ficam mais leves, né? O peso da doença, você fica mais leve, o peso das dificuldades, né? O peso dos desafios que a vida nos apresenta, fica tudo mais leve. Jesus colocava isso para nós, né? O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Essa ideia de... Inclusive, eu tenho uma história até muito interessante, que nossos irmãos evangélicos falam muito isso, né? Quando eles entregam seu problema a Jesus, eles tiram peso, né? E a gente precisa refletir sobre isso. Como é que é essa entrega, né? Como é que é essa... Porque eles têm isso bem... Temos que admitir, né? Que eles desenvolvem muito essa fé, né? Eles trabalham muito isso, né? Que desenvolvem trabalho, né? Nós também trabalhamos dentro da nossa forma de entender, como nós estamos fazendo aqui hoje, né?
Mas eles têm isso muito forte, eles trabalham muito isso. E uma colega minha, enfermeira, eu trabalhava no São Lucas, e ela, na época, tinha, muitos anos atrás, não vou falar a idade, quanto tempo tem, né? Mas alguns anos atrás, ela teve uma doença grave, um câncer de pâncreas, metástase hepática, metástase, acho, em vários pontos, né? Ou seja, um câncer praticamente quase terminal, né? E é uma doença que o tratamento não tem resultados muito bons. E ela já tinha metástase, e dói, muito doloroso. E ela passava um desafio muito grande com aquela doença. E depois disso eu me afastei dela, fui trabalhar em outro local e não encontrei. Passou uns 10 anos, eu encontro com ela no outro local que eu estava trabalhando. Ela transferiu para lá. E eu encontro com ela, abraço ela muito bem, sorridente, feliz, e contando a história da doença dela. Uma história, assim, impressionante, né? Ela operou não sei quantas vezes, quimioterapia, ainda estava com metástase no fígado dela e estava ali enfrentando, mas contando aquilo com tanta esperança, né? Esperança que dá com tanta tranquilidade, serenidade, que depois eu perguntei, Kélia, como é que você consegue lidar com isso com tanta serenidade, com tanta paz? E ela colocou, é porque eu entreguei, a partir do momento que eu entreguei minha doença para Jesus, tirei um peso das minhas costas. Ela fala isso com tanta convicção que eu fiquei, puxa, que coisa, né? Ela, como é que é essa entrega, né, a Jesus, né? Então, aí a gente começa a estudar o que é fé, essa entrega, né? Essa entrega é fé, essa entrega a Jesus. Aí Haroldo fala uma coisa muito interessante. Essa entrega não quer dizer que nós vamos tirar a nossa responsabilidade de lutar contra a doença e deixar e ficar passivo. Não é isso. Tem até aquele exemplo do indivíduo que está desempregado, ora a Deus com muita fé, mas não faz nada esperando que o emprego caia do céu para ele, alguém chama ele para trabalhar. Isso não é fé, né? A fé, por isso que o título hoje é fé operante. A fé operante. Ou seja, o indivíduo reza, confia que o Pai vai te ajudar, que tudo que está acontecendo vai ter uma ordem, tem um propósito divino, mas se prepara, faz um curso técnico, começa a diversificar para poder arrumar fazer a sua parte para conseguir um emprego. Aí sim, ele consegue esse apoio, né? Tem até uma história, me lembrei que agora, não estava numa história de um comerciante, né? Um comerciante árabe, né? Um mercador árabe, estava no deserto e ele transportava as mercadorias no camelo. E os camelos, igual fazia aqui as tropas de burro, aqui, né? Lá era com camelo. E ele transportava aquilo ali, pá, chegou, estava muito cansado a caravana dele, encontraram um oásis, pararam o camelo para descansar, e a noite já estava caindo. Ele fala para o rapazinho que o acompanhava, amarre os cabelos, que eu estou muito cansado, eu vou me recolher. Então, o velhinho mercador foi se recolher, e o rapazinho que deveria amarrar os camelos, o camelo estava tudo carregado, né, de mercadoria, imagina se fugisse, né? Então, tinha que amarrar os camelos. Ele olhou para o céu estrelado, naquele oásis, ninguém por perto, não existia, não tinha nem como chegar alguém, né, ele achava, não tinha como também cair uma chuva naquele momento, o tempo virar, e ele, muito cansado, orou e relaxou também e deixou de amarrar os camelos. Pela manhã, amanhecer, aquela gritaria, os camelos fugiram, os camelos fugiram. Aí o mercador foi lá, não encontrou nenhum camelo com as mercadorias, sumiram tudo. Aí perguntou o rapazinho, mas eu falei com você para você amarrar os camelos. Por que você não fez? Ele falou assim, meu senhor, o senhor me ensinou também, o senhor pediu para me amarrar os camelos, o senhor me ensinou, se eu orasse com muito fervor a Deus, ele faria tudo por nós.
E eu, então, imediatamente, eu fiz uma oração fervorosa, estava muito cansado, fiz uma oração fervorosa e fui deitar. Aí o mercador falou assim: ore a Deus, mas amarre os camelos. Mas amarre os camelos. Faça a nossa parte. Faça a nossa parte. Então, o Haroldo fala, é como se você vivesse o seguinte, tem a parte que me cabe e a parte que cabe a Deus. Eu vou fazer a minha parte no melhor que eu puder e confiar, aí que é a fé, confiar que Deus vai fazer a parte dele, que que ele dirige tudo isso aí, né? Nada que acontece conosco a gente sabe que é por acaso. Tudo tem a presença divina, esse poder superior que a tudo organiza, equilibra, harmoniza. Então, é como se a gente vivesse assim, você ter fé, você faz a sua parte da melhor forma que puder, como diz o Emmanuel, coloca assim, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Então, faça a sua parte. O problema todo é que muitas vezes nós deixamos de fazer a nossa parte, deixamos de estudar, de se preparar para arrumar um emprego, deixamos de amarrar o camelo, deixamos de fazer isso, fazer aquilo, e queremos invadir a parte que cabe a Deus. Ou seja, os camelos fugirem e você fica revoltado com Deus porque deixou o camelo fugir. Você fica revoltado com Deus porque Deus não arrumou emprego para você. Ou seja, você está invadindo uma parte que não cabe a você questionar. Não cabe a você questionar. Nós somos muito pequenininhos para conhecer e interpretar os desígnios divinos. Então, aquilo que acontece conosco, que independe da nossa vontade, agora tem o Covid aí para mostrar isso, nós temos que aceitar que isso vem para o nosso bem maior, para um bem maior. Não vem para nos castigar. Essa palavra castigo nós temos que tirar da nossa doutrina, né? O castigo, né? Como se a pandemia fosse um castigo para a humanidade. Ela tem algum sentido maior. Muitas vezes nós não entendemos. E nós temos que ter essa confiança que Deus sabe o que faz conosco. Né? Eu lembro que tem outra história também interessante. Certa vez, um repórter, eu achei muito nas pessoas mais simples, né? Daí lida com pediatria, aí, essas pessoas humildes, simples, né? Que a gente encontra sabedoria, né? Quanta sabedoria, né? No infantil, quantas vezes. Aí essa mãe estava com uma criança internada no infantil, criança muito grave, e o repórter perguntando a ela como que ela lidava com aquela criança na iminência de morrer. E ela falava o seguinte: eu sei que Deus sabe o que está fazendo comigo. Olha que fé. Eu sei que Deus sabe o que está fazendo comigo, está fazendo com o meu filho. Ou seja, ela confiava que Deus, que ele tinha algum motivo. E muitas vezes não tem que entender também, não. Nós, espíritos, temos também essa ideia de querer explicar tudo, né? Se o indivíduo vem com uma cegueira, é porque foi isso, feriu a vista do outro no passado. Nós temos que entender, se nós passamos por dificuldades, doenças, é porque nós temos ainda imperfeições que carregamos conosco, que nos leva a adoecer ainda, consequência das nossas próprias invigilâncias. Não é castigo pelo mal que nós fizemos. Kardec nunca falou isso. Vou ver bem. Deus não é punitivo. Isso foi uma adaptação que fizeram com a doutrina para se adaptar ao catolicismo da época. Né? O inferno, como se fosse um umbral, a punição como se fosse uma condenação do pecado. Né? Nós tem a lei de causa e efeito, mas a lei de causa e efeito em cima dos nossos pensamentos, nossas imperfeições que carregamos ainda dentro de nós. Não é lei de talião, dente por dente. Não é porque nós furamos o olho de um, nós vamos vir com o olho furado. É porque nós furamos o olho do outro, porque nós somos violentos ainda. Se nós já conseguimos, pelo amor, trabalhar essa violência, nós não vamos passar mais por dificuldade, nós vamos poder nos recuperar, e não necessariamente tem que passar por aquela doença que a gente infligiu ao outro. A reparação é feita com amor, não é com dor.
A lei da reencarnação é uma lei de amor, não é uma lei de dor, de punição, de castigo. Nós viemos aqui, a nossa proposta reencarnatória é para nos educar. Só que muitas vezes nós não educamos pelo amor, né? E nós precisamos, às vezes, sermos cutucados, né? O Evangelho fala, espore o freio, para nós podermos aprender, né? Diz que Deus tem dois pastores para lhes auxiliar na condução do seu rebanho. O pastor o pastor amor e a pastora dor. Normalmente, o pastor amor tenta nos conduzir, nos dando novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, nos trazendo situações na nossa vida que vai despertar em nós os bons sentimentos, o amor. Mas, muitas vezes, nós somos refratários a isso, rebeldes, e nos desviamos desse caminho, e saímos do rebanho, fugimos daquele rebanho ali e vamos parar longe. Aí Deus manda a pastora dor nos buscar para trazer de volta para o rebanho. Essa que é a ideia, porque a dor é um processo didático divino, consequência das nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, um estímulo para nós nos corrigirmos. Essa que é a ideia, não a ideia de castigo, senão nós vamos ficar, como ninguém aqui é perfeito, nós sabemos que em outras vidas nós somos imperfeitos, nós vamos ficar aqui achando que nós viemos aqui para sofrer, para ser feliz. Não viemos para isso, nós viemos para ser feliz, para crescer, para aprender. E a dificuldade faz parte do aprendizado, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente queria falar. Então, a fé é isso, fazer a nossa parte, a parte que me cabe, e tem a parte que cabe a Deus. Não posso querer... A gente não faz a nossa e quer se intrometer na parte que cabe a Deus, achando que nós somos sendo castigados, ficamos com revolta aquilo que vem para nós, e não despertamos a chamada resignação. Quem vive assim, aceitando, fazendo a parte que lhe cabe, e aceitando a parte que cabe a Deus, o resto, aquilo que foge das suas forças, das suas capacidades, aquilo vem para você. Você precisa aceitar, porque aquilo tem algum sentido na sua vida, esse indivíduo desenvolve a chamada resignação. Caso contrário, você se revolta, se paralisa, ou entra no processo de culpa e não evolui. Quando você se aceita aquilo e cresce com aquilo, você evolui e não precisa de passar mais por aquelas dificuldades, né? Tem um professor meu que falava, o Adib Jatene, falava o seguinte: o contrário da fé, o contrário do medo, olha só, o Adib Jatene, o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Olha só que interessante. Eu demorei a entender isso, né? Coragem é você ser afoito, você ser coragem. Agora, a fé é exatamente o que te dá condições para você não temer. Para você não temer. Quer ver um exemplo? Há pouco, tinha uma paciente minha, muito ansiosa, extremamente ansiosa, síndrome do pânico, chegava com a ansiedade generalizada, e ela foi submetida a uma grande cirurgia, uma cirurgia cardíaca. E correu tudo bem, ela entrou tranquila, foi operada, saiu tranquila, seguiu todas as orientações do CTI, estudou, fez exercícios respiratórios, saiu, ficou ótimo. E aquilo me impressionou, né? Eu achei que ela ia entrar no desespero total, para tirá-la do tubo, essa dificuldade, ia ter que sedar, e você não pode sedar, porque se sedar ela não respira, né? Ela deprime a respiração dela, como é que a gente ia fazer? Só que ela saiu, tirou tudo de letra e muito bem, serenamente. Lembra quando eu coloquei que no Evangelho está escrito que a fé é calma? Aí eu perguntei a ela, como é que você conseguiu? Aí ela falou o seguinte: doutor, eu confiava no médico. Eu confiava no médico. Isso me deu uma tranquilidade, uma calma, não deixou eu sentir medo. Então, o que ela tinha no médico? Fé, não é isso?
Fé, ela confiava, ela se entregou ao médico. Isso fez com que ela não temesse. O contrário do medo é a fé que deixa você ser, que te dá coragem, que te dá esperança, que te impulsiona, que te impulsiona. Por isso que esse flagelo que nós estamos passando hoje, que é a ansiedade, né? Quase todo mundo está ansioso, né? Praticamente, né? Praticamente não, todos nós temos ansiedade. Ninguém vive totalmente sereno, né? Essa tranquilidade, essa paciência, tolerância plena, né? Então, nós temos um pouco de ansiedade, mas a ansiedade vem da nossa insegurança. Se nós tivermos uma confiança plena no Pai, não tínhamos por que temer nada, sabendo que o Pai está no comando e sabendo que Ele nos dá o frio conforme cobertor, que Ele não nos castiga, não nos pune, mas simplesmente nos educa. Nós simplesmente aceitaríamos tudo, serenamente, com tolerância, com resignação, se tivesse essa fé plena no nosso Pai, no Criador, assim como essa paciente minha teve confiança no médico que lhe operou. Então, a ansiedade, ela é decorrente dessa insegurança nossa, que gera o medo. E o medo faz com que a gente, inseguro, porque todos nós precisamos ter fé em alguma coisa. A fé que nos dá nos dá segurança para viver. Um pouquinho de fé todo mundo tem que ter. Senão, se você não tiver a fé que essa parede sua foi bem construída, não vai cair na sua cabeça agora, você ficaria desesperado. Será que o pedreiro fez essa parede direito? Será que o engenheiro calculou certo essas lajes aí? Pode cair. Você acredita em um monte de coisa. Você acredita que você vai viajar de carro, não vai ter nenhum acidente, se precaver. Mas imagina você viver totalmente sem fé. Você não conseguiria viver, ficaria extremamente ansioso. E o que leva a pessoa que está insegura, que não confia, não se entrega a Deus? Ele quer controlar tudo. Que ele coloca a fé dele, como ele não consegue ter segurança nele, coloca a fé nas coisas de fora, exteriores a ele. Então, ele precisa que está tudo sob controle dele. Se você falar com o ansioso que amanhã ele vai ter uma prova, ou que no final de semana vai chegar uma visita na casa dele de 10 parentes para visitá-lo, ou vai ter uma festa daqui, vai ter uma viagem, ele fica totalmente desesperado. Por quê? Porque ele quer ter controle sobre tudo. Mas o que acontece? Nós não temos controle das coisas. Nós temos controle sobre aquilo que acontece conosco. Nós temos, sim, como controlar a nossa segurança, desenvolver a nossa segurança, a nossa capacidade de confiar em nós, o nosso poder que nós temos quando nós acreditar que nós temos os potenciais divinos dentro de nós, que Deus nos deu toda a munição, o germe, para nós nos crescer, assim como ele falou do grão de... Por isso que deu o exemplo do grão de mostarda, gente. Se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele comparou a fé a uma semente. O grão de mostarda, a semente, ela tem a fé de que ela vai se desenvolver, ela acredita nela. E ela tem todos os potenciais para se tornar uma grande árvore. Se nós acreditássemos que nós temos todos os potenciais divinos para se tornar, para que o reino divino se instale dentro de nós, Deus nos deu esse trono, esse reino divino, essa capacidade que nós temos de atingir a nossa perfeição. Então, nós temos essa potencialidade que a semente tem. Então, se a gente tivesse o tamanho de um grão de mostarda que transforma numa grande árvore, acreditar nos potenciais que nós temos, nós teríamos segurança, não teríamos medo e não teríamos necessidade de ter controle sobre tudo, porque nós saberíamos que confiarmos, aquilo que eu falei, fazer a parte que nos cabe, viver o presente, o hoje, o aqui e agora, a cada dia baixa o seu fardo, e confiar que Deus está no comando de tudo, da embarcação. Como muita gente fala nessa tempestade que nós estamos passando aí do Covid,
Confiar que Jesus está no comando dessa embarcação. O que nós não podemos fazer é o quê? Fazer a nossa parte. Não podemos cair desse barco. O que é cair do barco? Não acreditar, entrar em desespero, pular do barco, cair do barco, numa ansiedade muito grande. Se nós adquirirmos um pouquinho de fé, de confiança que Deus está no comando, nós continuaremos nesse barco, nós sairemos num porto seguro toda essa crise que nós estamos passando. Cabe a nós acreditar, desenvolver essa fé. Então, a ansiedade é aquela ideia, aquele negócio, aquela necessidade que nós temos de controlar tudo. E como é que nós vamos trabalhar isso? Como a gente não tem controle sobre tudo, quem tem controle sobre tudo é quem? É Deus. Então, só nos resta entregar a Deus o controle e fazer a parte que nos cabe. Então, o tratamento da ansiedade é isso, desenvolver em nós essa confiança, essa fé no Pai superior e saber e confiar que nós temos toda a potencialidade, porque no Evangelho está que fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, é certeza de atingir determinado fim. É outra forma de entender fé. Eu estou falando aqui é a confiança na realização de que você vai se melhorar, você vai evoluir, você vai sair dessa situação e a certeza que você vai atingir um determinado fim. Qual é o fim nosso? Nossa evolução. E ela dá, olha que interessante, ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, caminhando com absoluta segurança. Então, quando nós desenvolvemos essa confiança no Pai, confiança que nós somos espíritos com potenciais divinos, somos filhos de Deus com toda a herança divina dentro de nós para ser despertada, como uma semente de mostarda, nós teremos essa confiança, essa fé que nós atingiremos a nossa perfeição e vamos encontrar meios de nos desenvolver sem entrar em desespero, sem entrar em aflição. Por isso que Jesus colocou, não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não se turbe, não se atormente. Quando na embarcação, todo mundo estava lá aflito, ele falou, por quê? Homens de pouca fé, né? Que ele falou com os discípulos, né? Quando eles ficaram desesperados na tempestade, né? Homens de pouca fé. Então, essa confiança no Pai, aí vocês vão falar, poxa, você está falando muito bonito, né? Mas como que nós vamos alcançar isso? Né? Vocês podem estar imaginando, como é que nós vamos alcançar isso? Essa pergunta, inclusive, certa vez, um colega nosso, até médico, ele desencarnou, 45 anos, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheci aqui em Vitória. Um potencial enorme. Ele, inclusive, o trabalho que ele fez aqui até hoje foi mantido por um grupo que mantém. E ele ele tinha acabado de construir um apartamento, uma casa dos sonhos dele, papapá. Parece um câncer nele, no auge das suas pesquisas, da medicina e tudo. Parecia um câncer não vou me lembrar agora de quê, mas foi evoluindo e entrou em quadro terminal. E a mãe era espírita, um parente dele que era espírita, e convidou, né, alguns, na época não tinha nem o serviço de capelania ainda instalado, mas um grupo de espíritas para faziam visitas, né, como toda casa espírita tem, né? E conseguiram entrar no hospital, era na casa dele, né? Então não houve tanta dificuldade. Então, na casa dele, e ele fez uma pergunta interessante. Eu queria tanto que vocês me ensinassem como que eu posso ter essa fé que vocês têm. Imagina, né? Você no quadro terminal, 2 filhas lindas, criancinha de 2, 3 anos, no auge da sua carreira, na pujança bem de vida e produzindo, e ele se via com a doença praticamente terminal e não tinha mais condição de sobreviver mesmo, né? Pouco tempo de vida ainda. E as pessoas falando para ele ter fé, para ele confiar em Deus, mas ele queria saber como fazer isso. Né? Como fazer isso? E Jesus, inclusive, fala isso, né? Caminhai
enquanto está de dia, quando tem luz. Depois, quando chega a noite, pode chegar as trevas, vocês não poderão mais, não conseguirão caminhar pelas próprias pernas e tudo mais. Então, enquanto nós estamos aqui, porque no momento desse de crise de terminal que ele estava, é muito difícil, né? Você não entrar em aflição, não entrar em ter essa resignação, né? Não sei as pessoas que conseguiram desenvolver isso. Então ele perguntava: como é que eu consigo isso? Essa fé que vocês falam tanto, que vocês têm tanto aí falando, e parece que vocês têm tão desenvolvida, parece, né? Porque na idade nós falamos, mas às vezes nós não temos isso também tão forte dentro da gente. Às vezes não, geralmente, né? Mas então ele perguntava isso, né? Então é isso que você deve estar pensando de mim agora, né? Estou falando tanto da fé, que a fé tira a ansiedade, que a fé tira o medo. Mas e aí? Né? Como desenvolver essa fé? Primeira coisa, não confundir fé com presunção. Primeira coisa. Presunção é você dizer: eu faço acontecer, né? Eu sou o máximo, eu vou conseguir porque eu sou o máximo. Eu me garanto. É você depositar todas as suas forças em você, sem se conectar ao Pai. Não é? Olha bem, tem muita gente que acha que fé é isso, acreditar em si. É mesmo acreditar em si. Mas quando a sua fé, você coloca a sua fé em si, mais do que se coloca em Deus, a sua fé é muito fraca. Nós podemos muito pouco com as nossas forças isoladas do Pai. Então, a fé é essa tomada, é o plug que nos liga à fonte sublime de energia, de força, de luz, de amor que emana do nosso Pai Criador. E para isso nós temos que ter humildade. Humildade. Que presunção, quando você coloca eu me garanto, eu sou tal, isso é mais orgulho, entende? Olha só, é mais orgulho do que fé. É mais orgulho do que fé. Aí eu vou colocar algumas coisas que estão no Evangelho aqui. A fé verdadeira se alia à humildade. Você deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Então, olha bem, você coloca mais confiança em Deus do que em si mesmo, porque você se coloca como instrumento de Deus. Olha a humildade. E humildade não é você sentir fraco, é você se fortalecer quando você coloca, você sente fraco quando isolado dele, mas sente infinitamente poderoso quando se conecta a Deus. Isso que é humildade. Então, humildade não é sinal de fraqueza, não é? Você reconhece a sua pequenez perante o Criador. Quão pequeno você se coloca perante si mesmo e quão grande você se reconhece quando conectado a Deus. Então, ao mesmo tempo, a humildade te faz pequeno, mas, por outro lado, te faz gigante. Então, quem é humilde não é fraco, pelo contrário. Você imagina, quem que é mais forte? O indivíduo está conectado lá com a fonte. Vamos dizer o seguinte, quem é mais forte? Uma energia que você se conecta lá na usina de Itaipu, e vem aquela energia poderosa para você, ou uma pilha, uma lanterna pilha que você está totalmente desconectado com a fonte, só tem aquela energia ali sua, ali, individual. Aquela energia da pilha, você não consegue fazer uma bateria, por isso não é uma bateria que sustenta. Um carro, até hoje não tem, carro elétrico não tem alta, é limitado. Agora, quando você se conecta a uma usina, uma energia produzir, você imagina quando você se conecta a Deus. Essa fonte infinita. Você vai ter o poder infinito. Por isso que Jesus colocou: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Por quê? Desde que nós tenhamos essa humildade e eu vou falar mais à frente, né, que as duas coisas, humildade, caridade, esperança, andam juntos para nós desenvolvermos a nossa fé. Mas vou falar primeiro da humildade. Sem humildade, a humildade é a base de tudo.
humildade que nos coloca nos coloca em conexão. A humildade faz a gente ter pé no chão, que nos pluga à fonte divina. Por isso que Paulo colocava: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, né? Posso muita coisa, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu e o Pai somos uno. Então, ser humilde não é ser fraco. É o grau de submissão à vontade do Pai. Então, se Deus não for mais importante para nós do que você mesmo, Deus precisa ser, não é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas que Jesus colocou. Então, Deus tem que ser mais importante do que nós. O nosso ego não pode ser mais importante do que Deus, né? Porque quem tem fé em Deus, se você tem fé nesse poder criador, se coloca como instrumento do Pai, você vai ter fé em você, não é isso? E muita fé em você também. Você vai acreditar em você. Aí você vai falar: eu me garanto mesmo, porque eu estou garantido no Pai. Eu me sustento, eu sei que eu vou vencer, porque eu estou ligado ao Pai. Não é eu me sustento isolado do Pai, né? Então, mas não dá para você ter fé em si mesmo se não reconhecer que sua força vem de Deus, vem da fonte. Tudo posso naquele que fortalece. Então, é nesse sentido que o primeiro passo, então, é a humildade que nos conecta à fonte. Por isso que esse flagelo agora na pandemia, muita gente não soube entender bem quando Kardec colocou, né, esse flagelo que veio para acelerar o progresso da humanidade. E na pergunta 738, eles falam o seguinte: mas não tem... Deus não dá outro meio da gente evoluir que não fosse através da dor, através do flagelo? Falou: dá sim, dá aquele pastor amor. Ele dá a oportunidade de você conhecer através do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem, pelo seu orgulho, né, ele distancia disso. O homem seja... Então, ele precisa ser castigado no seu orgulho. Não é castigado o homem ser castigado, não. Seu orgulho de achar que pode tudo. Não foi isso que aconteceu no Covid, né? Nós achávamos que poderíamos tudo, que nós tínhamos controle sobre tudo, vacina, a ciência dominava tudo, nós já dominamos a matéria, os vírus, as bactérias. De repente vem lá um ser que nem é considerado vivo, uma partícula do DNA, e nos coloca de joelho, né? Nocauteou todo o nosso orgulho. Foi exatamente o que aconteceu. Para quê? Para que nós começássemos a perceber que nós não temos controle sobre tudo. Não é isso que nós vimos agora? Não temos controle nem sobre um vírus que pode destruir toda a humanidade. Então, nós temos que acreditar numa força superior. Nós temos que submeter essa força superior. Agora, quando eu falo essa força superior, eu não quero dizer... Eu quero dizer o seguinte: essa força superior está presente dentro de nós. Aí que eu vou entrar agora na fé operante. Então, olha bem, olha que coisa interessante. Primeiro eu vou falar da semente. Desculpe, eu vou falar... Assim como Jesus falou para seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do menino, né, lunático, ele colocou: se tivesses a fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, que mude daqui para lá, e ela vai ser mudada. Então, ele comparou a fé a essa semente, esse potencial que nós temos, quando nós nos conectamos a Deus. E como é que nós nos conectamos a Deus, gente? Nos conectando ao próximo. Deus, aí que é o pulo do gato. Muita gente pensa assim: conectar a Deus, essa energia, esse velhinho, barbudo, tá ali. Não, não é esse Deus humanizado. Deus está presente em tudo. Quando nós saímos do nosso ego, nosso egoísmo, nosso orgulho, e começamos a viver em função do todo, sentimos que tudo o que nós fizemos em função do todo, para o bem comum. Quando nós começamos a compartilhar tudo que nós temos, compartilhar nosso saber, ensinando ao próximo, compartilhar aquilo que nós já sabemos fazer
fazendo pelo outro, aquilo que nós já amealhamos de recurso financeiro, fazer, distribuir isso de forma produtiva, através de empregos. Toda vez que nós tivermos essa visão, esse amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos nos ligando a essa tomada que vai fortalecer a nossa fé. Então, é a caridade que vai fortalecer a nossa fé. A fé, está no Evangelho, é a mãe da esperança e da caridade. A fé sem obra é morta. A esperança e a caridade, elas são uma consequência da fé. Porque se você acreditar no Pai, como Maria Madalena, quando Jesus lhe coloca que ela poderia gerar filhos, acolhendo os infortunados do mundo, os flagelados, os leprosos, ali despertou nela uma enorme esperança de que ela poderia despertar. Ele falou: Maria, você nunca viu flores nascer de uma casa em ruínas? Você nunca viu lírios nascer de um lodo? Então você pode, mesmo que você tenha praticado tantos, olha só, que lição de regeneração, de nos redimir de todos os pecados nossos, mesmo que você tenha feito todos esses pecados, tenha tido uma vida devassa, uma vida voltada para os prazeres da matéria, do sexo, da luxúria, você pode agora se entregar a Deus e nascer flores, você pode se reerguer. Então, com essa fé, porque ela acreditava, quando ela ouviu Jesus fazer a pregação, ela acreditava que Jesus iria, foi atrás de Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro, não quiseram deixar ela entrar, porque ela era mulher da vida, ela entra, Jesus a recebe e ela colocou: eu queria tanto lhe seguir, eu queria tanto seguir o seu evangelho, mas eu sei que eu sou uma pecadora. Então ela coloca: não, Maria, você pode, a partir de hoje, se reerguer. Flores nascem de ruína. Então ela adquiriu o quê? Esperança. Através da fé, ela acreditou que Jesus iria lhe salvar, vamos dizer assim, teve a esperança e depois fez o quê? Agiu. Aí entra a lição da fé operante. Ela fez a caridade. Ela saiu para receber os filhos do mundo, receber os leprosos, receber os que estavam na sarjeta, e ela acolheu eles como se fossem filhos dela. No final até adquiriu lepra e foi recebida por Jesus na casa de Maria. No final, Jesus já tinha desencarnado, e Jesus aparece para ela e fala: vem, Maria, você resgatou todos os seus débitos. Você tem direito agora a entrar no reino dos céus. Então, essa trindade é inseparável: a esperança, a caridade e a fé. A fé conecta a Deus, comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com o próximo. Então, é o plug, a tomada que nos conecta à fonte. Passamos a vivenciar o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, mas já terminando, né? Eu queria colocar isso. Tem outras coisas para falar, mas para nós nos regenerarmos, para nós expandirmos brilhar a luz que existe em nós, despertar esse potencial divino que estão em nós, nós precisamos também reconhecer, aí entra o trabalho do autoconhecimento para despertar a fé. Reconhecer que nós temos ainda imperfeições, começar a observar as nossas atitudes, onde nós estamos agindo com orgulho, com egoísmo, com inveja. E nós vamos encontrar que nós temos muito disso dentro de nós ainda. E se nós não olharmos para isso, a luz nossa de dentro não vai conseguir brilhar, porque essas sombras vão ofuscar. É como se fossem cinzas ocultando as brasas que estão embaixo de nós, potenciais divinos. Então, precisamos de assumir as nossas imperfeições. E é o momento aí que eu entro para conclamar a todos, momento de crise, de mudança para o mundo de regeneração, é o momento de trabalhar, de reconhecer quem nós somos, assumir os nossos erros, por que não? Com humildade e a certeza que nós não somos só isso. Quando você se vê orgulhoso, quando você se vê invejoso, nesse trabalho do autoconhecimento,
e você faz aquela reflexão, como é que eu agi hoje? Poxa, eu tive inveja daquele fulano, eu fui egoísta quando eu fiz aquilo. Então, se vê mesmo que você sente aquilo. Então, no outro dia, você não vai querer mais ser assim. Por quê? Porque você não quer mais machucar o outro. Não porque você tem que ser bom, porque a religião manda, é porque você não quer mais ser assim. Então, você começa a reconhecer honestamente quem você é. E no momento de crise agora, é um momento de ajuste de contas. Nós temos que ter honestidade emocional. E o mundo de regeneração será daqueles que se arrependeram. Olha só que interessante isso que Emmanuel coloca para nós, terminando já a nossa colocação. O mundo de regeneração, nós estamos falando, né, que nós sabemos que não vem poço de cima para baixo, não é um mundo que a espiritualidade vai criar o mundo de regeneração e vai ver quem tem condição de habitar nele, fica, quem não tiver, sai. Não. Somos nós, a humanidade, cada um de nós que vai criar esse mundo de regeneração. Cabe a nós. E cabe a nós quem? Quem já é perfeito? Não. Olha bem o que Emmanuel coloca. Quem se arrependeu, ou seja, como eu falei, quem se vê egoísta e não quer ser mais egoísta. Quem se vê que fez um mal no passado e não quer mais fazer aquele mal. Isso é arrependimento, não é culpa, gente. Não é castigo. Culpa significa julgamento. É se analisar amorosamente. Ser generoso com você. Aceitar que nós podemos errar. Nós não somos perfeitos. É orgulho achar que nossos erros, que nós não podemos errar e se culpar por ter errado. Nós temos cada vez mais, a cada dia, fazer uma reflexão. A cada dia, não é isso que o Santo Agostinho coloca na pergunta 919? A cada dia. Amanhã a gente pode errar de novo. Amanhã a gente fala, reconhece o erro, fala, depois de amanhã eu vou ver se eu não faço mais isso. Até que você começa a reconhecer essas sombras que nós temos, e aí a luz começa a brilhar. Não adianta querer ser luz de hoje para amanhã, brilhar nossa luz, querer ser um... Os que quiseram ser luz de um dia para o outro se deram mal na humanidade. Aqueles que reconheceram sua pequenez, humildemente, foram aqueles que se fizeram grandes transformações na humanidade. Madre Teresa, Gandhi, aqueles que foram orgulhosos, Hitler da vida, que se achar que ele estava o dono da razão, não fizeram mudanças, fizeram pelo contrário, atravancaram. Então, o mundo de regeneração, olha o que Emmanuel coloca, será daqueles que se arrependeram, assumiram seus erros e procuraram se melhorar. Não é isso que Kardec coloca? É reforma íntima, o verdadeiro espírito é aquele que tenta domar suas más inclinações, com honestidade emocional, para fazer a reforma interior genuína, sem máscaras ou disfarces. Olha só, sem máscara ou disfarce, sem negar suas imperfeições. Que até então, gente, a gente tinha muito esse hábito de querer se mostrar bonzinho, e às vezes a gente utilizava de máscara e colocava tudo isso debaixo de tapete. Ah, eu não quero agir com violência mais, mas a violência estava dentro de você. Mas você tinha que ser brando, tinha que ser pacífico, porque a religião mandava. Então você colocava aquela máscara do bonzinho, máscara do pacífico, mas por dentro aquilo estava ali fervendo no seu inconsciente. Então é momento agora de a gente assumir, não, eu sou mesmo violento, eu tenho violência dentro, não é que eu sou violento, eu tenho violência, mas eu não sou só isso, eu tenho como vencer isso. Se eu trabalhar isso, procurar colocar luz nisso, colocar amor onde eu sou violento, começar a trabalhar a caridade, eu vou deixar de ser violento amanhã. Mas não por imposição, porque eu coloquei um sentimento bom no lugar daquele. Sem máscara, sem disfarce. Não adianta querer ser luz de uma hora para outra. Então, vou terminar com essa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Os mundos regeneradores, que nós pensamos em entrar agora, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, não é isso? Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos resgatando, estamos trabalhando através das dificuldades, estamos aprendendo, crescendo, mas é mundo ainda de sofrimento por causa disso, de dores, né? Não sofrimento, de dores. E nós estamos caminhando futuramente para um mundo feliz, onde o bem vai dominar, não vai ter espaço para dor, para sofrimento.
E esse mundo de transição vai ser um mundo de regeneração. Nós vamos passar como se fosse uma passagem para os mundos felizes, né? E esse mundo de regeneração, aí o Evangelho coloca o seguinte: a alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Então, ninguém está exigindo perfeição. Está exigindo que a gente reconheça, trabalhe os nossos erros, nossos vícios, nossas imperfeições, se arrependa dele, que Deus vai nos dar uma nova oportunidade no mundo de regeneração que nós estamos avizinhando dele, né, se aproximando, né, onde nós vamos encontrar um pouco de calma e repouso para trabalhar e crescer com ele. Então, eu não sei se eu tenho algum tempo a mais, acho que esgotou, né? Esgotou o tempo aí, Odair? Eu queria só deixar, então, pelo horário aqui, peraí. Pode finalizar Eu queria finalizar, eu convidar vocês que lessem o livro Fonte Viva. Ih, gente, agora eu tenho que ler depois, passar para vocês qual é o... Mas eu acho que é Fé Operante, o título é Fé Operante. Acho não, é isso mesmo, Fé Operante, no livro Fonte Viva. E lá eles colocam o seguinte: o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, olha só, isso que é se ligar a Deus. Tem o ideal de evoluir, mas não é evoluir só para você, evoluir de mão dadas com os outros, compartilhar seu saber, tudo com os outros. Então, o ideal, sem benefício de todos, é uma paisagem improdutiva. Então, a caridade é como se fosse um motor em ação. Aí olha o que no livro pergunta. A caridade é como se fosse uma ginástica da alma para desenvolver a fé. Através da caridade que desenvolve a fé. E aí coloca, que adianta um motor precioso, você ter um motor potente, mas que ninguém se utiliza dele? Então, nós temos que crescer em função do todo, se ligar a Deus e se ligar ao todo, no bem comum. Que adianta uma luz que não se irradia? Que adianta uma semente que não se planta e ela não cresce, não desenvolve, não dá árvore, não dá frutos? Que adianta uma tora, depois vocês vão ler com calma isso, Fé Operante, Fonte Viva. Que adianta uma tora de madeira? Ela tem a esperança nas obras que poderão sair de uma tora de madeira. Mas se nós não trabalhar a tora, não planar, não talhar ela não vai dar, não vai sair nada dali. Ela tem um potencial. Então, nós temos um potencial divino. Nós temos a semente divina. Mas precisamos trabalhar através da caridade, do bem comum, de colocar isso para o bem comum de todos, para a gente poder estar ligado a Deus. E ligando a Deus, esse amor que nós vamos dar ao outro vai nos conectar à fonte infinita de amor. E isso vai nos dar a fé, essa confiança, esse plug que a gente liga à fonte. Como é que você se liga à fonte? Com humildade, com exercício da caridade e do amor e da esperança. Então, a crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Receber uma gota, olha o que Emmanuel coloca, receber uma gota de revelação espiritual, quando você recebe uma gota de revelação, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. Olha só, quando você despertou algum conhecimento, você foi na reunião espírita, foi na palestra, despertou alguma coisa em você, procure imediatamente o posto de trabalho para compartilhar aquilo com os outros, onde cabe. O trabalho no bem é a forma que nossos potenciais divinos se materialização em obras para o bem de todos. Essa fé ativa se manifestará através da caridade, do serviço de educação, desenvolverão nossa sabedoria e nosso amor, fortalecendo a nossa fé. Por isso que Francisco de Assis é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, é caminhando que se aprende a caminhar. Então, finalmente, vou ler essa frase da Fonte Viva desse capítulo. Guardar, pois, os ensinamentos religiosos sem qualquer atividade será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Muito obrigado a todos.